Fala, notícias, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Notícias do Peixão hoje. Aqui quem tá falando é a Melissa Leal e nós preparamos mais um super vídeo para todos vocês com as melhores notícias sobre o nosso peixão. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações para não perderem nenhuma notificação, afinal temos vídeos novos todos os dias. Curtam o nosso vídeo pra gente saber que vocês realmente estão gostando dele e comente aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo para que eu possa mandar um beijo para todos vocês. Bora para mais um vídeo? Primeira notícia. Santos descarta a contratação de Léo Baptistão mesmo após visita ao CT Rei Pelé. O Santos voltou a ser assunto no noticiário esportivo por conta de um nome conhecido da torcida, Léo Baptistão. O atacante, atualmente no Almería, da Espanha, reacendeu especulações após ser flagrado no CT Rei Pelé, o que rapidamente levantou rumores sobre uma possível volta ao clube onde teve passagem destacada em 2022. Apesar da expectativa criada por parte da torcida e da imprensa, a possibilidade de retorno foi descartada nos bastidores santistas, segundo a apuração do Bolave Brasil. Baptistão, que tem uma longa trajetória no futebol europeu, não está negociando com o Peixe neste momento. Fontes ligadas ao clube garantem que a visita recente ao centro de treinamentos em Santos foi motivada apenas por questões pessoais e sentimentais. O jogador aproveitou a estadia no Brasil para rever amigos, relembrar bons momentos e reencontrar antigos companheiros de clube. Apesar da especulação e da torcida que ainda guarda carinho por ele, a diretoria santista tem outros focos no mercado da bola. Além disso, o Almería, equipe da primeira divisão espanhola, não tem interesse em liberar o atacante, que ainda possui vínculo com o clube europeu. Ou seja, apesar do clima nostálgico, não há espaço para um retorno imediato de Léo Baptistão à Vila Belmiro. A relação entre Baptistão e Neymar também voltou a ganhar destaque. Amigos desde a infância, os dois nunca chegaram a atuar juntos profissionalmente, mas o carinho entre eles é notório. Durante sua participação em um conteúdo da Santos TV, o atacante relembrou com bom humor a falta de entrosamento que impediu uma parceria em campo com o camisa 10 da seleção brasileira. Faltou entrosamento, risos. Faltou enquadrar tudo. Mas foi bom demais ver ele. Está feliz para caramba. Mesmo sem planos de retorno, o atacante demonstrou gratidão e saudade do clube. Tenho muito carinho pela rapaziada aqui. Estava desejando voltar para ver o pessoal, fazia tempo que não vinha. Fiquei um ano fora. Ano passado não consegui vir, agora consegui, comentou Baptistão, visivelmente emocionado com a recepção no CT. Sua passagem pelo Santos em 2022 foi marcada por atuações sólidas. Sob o comando do técnico Fabián Bustos, o jogador disputou 30 partidas e marcou 7 gols. Com habilidade, experiência e presença ofensiva, ele rapidamente caiu nas graças da torcida, mesmo com sua saída precoce para o futebol europeu no ano seguinte. Na Europa, além do Almería, Léo Baptistão passou por vários clubes tradicionais do futebol espanhol, como Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Real Betis, Vila Real e Espanhol. Sua trajetória é marcada pela consistência e pela capacidade de adaptação em diferentes equipes e estilos de jogo, o que o torna um nome respeitado no cenário internacional. Enquanto a novela de Baptistão não se concretiza, o Santos vive um momento de reconstrução administrativa e esportiva. Um dos temas mais discutidos nos bastidores da Vila Belmiro atualmente é a possível transição para o modelo de clube-empresa, a SAF. O presidente Marcelo Teixeira tem conduzido estudos e negociações com seriedade e afirmou recentemente que o clube contratou uma empresa especializada para avaliar o cenário. Contratamos a ESA, acostumada tanto no trabalho junto a clubes associativos como na implantação de SAFS. É um trabalho fundamental na busca por novos investidores, declarou Marcelo Teixeira durante a apresentação de Alexandre Matos, novo executivo de futebol do clube. Esse movimento estratégico busca fortalecer a estrutura do Santos dentro e fora de campo, preparando o clube para novos desafios e atraindo investimentos que possam proporcionar mais estabilidade e competitividade. A ideia é transformar o Peixe em uma potência sustentável, mesmo diante das dificuldades enfrentadas nos últimos anos. Com ou sem Baptistão, o clube segue mapeando o mercado para reforçar o elenco comandado por Kleber Xavier. A prioridade é montar um grupo equilibrado, mesclando juventude e experiência,
para disputar em alto nível o restante da temporada. Nomes como Mike e Brian Rodrigues foram cogitados, mas também enfrentam entraves financeiros e negociações delicadas. Enquanto isso, a torcida santista continua acompanhando cada movimento com expectativa, torcendo por reforços que realmente venham para agregar. A lembrança de Léo Baptistão ainda é viva, e sua visita ao CT certamente mexeu com o emocional de muitos torcedores. No entanto, ao menos por agora, o reencontro dentro de campo com a camisa alvinegra não passa de um desejo distante. A diretoria do Santos mantém os pés no chão e evita alimentar expectativas sem fundamentos. A prioridade é investir com responsabilidade, com foco em resultados duradouros. O clube sabe que para alcançar conquistas significativas, precisa de planejamento, estrutura e comprometimento, e isso vem sendo trabalhado com seriedade nos bastidores. Léo Baptistão, por sua vez, volta à Espanha ciente do carinho que ainda recebe no Brasil. Mesmo sem negociações em andamento, o jogador deixou claro que as portas do Peixe seguem abertas em seu coração. O futuro dirá se esse reencontro poderá acontecer em outro momento. Segunda notícia. Discussão com Renato Gaúcho pode abrir caminho para retorno de Ganso ao Santos. Paulo Henrique Ganso pode novamente entrar no radar do Santos. Ídolo do clube e protagonista do histórico time campeão da Libertadores em 2011, o meia vive uma situação complicada no Fluminense e, diante do desgaste com o técnico Renato Gaúcho, seu nome volta a ser cogitado na Vila Belmiro. Embora nenhuma negociação oficial tenha sido aberta, o Peixe acompanha atentamente os desdobramentos da crise no clube carioca, enxergando uma possível oportunidade para repatriar o camisa 10. Nos últimos anos, Ganso foi alvo de algumas tentativas por parte do Santos. A diretoria, inclusive, chegou a se aproximar do jogador em mais de uma ocasião. A ideia de reeditar a parceria com Neymar, que também retornou ao clube para dar apoio institucional e esportivo, empolgou torcedores e dirigentes. Apesar disso, o Fluminense, detentor dos direitos do atleta, sempre se mostrou resistente em liberar o meia, mantendo uma postura firme nas negociações. Mesmo quando houve avanço, as tratativas acabaram não sendo concluídas. Em 2024, com o anúncio do Mundial de Clubes envolvendo o Fluminense, a chance de saída ficou ainda mais remota. A cúpula tricolor considerava Ganso uma peça importante para a campanha internacional e, por isso, negou qualquer possibilidade de negociação. Com isso, o Santos arquivou a ideia, mesmo diante do apoio interno que o jogador possuía dentro do clube. Porém, a situação mudou. Após uma ríspida discussão com Renato Gaúcho durante o Mundial, Ganso passou a ser preterido nas escalações. Desde o incidente, o meia sequer entrou em campo, e o ambiente para ele nas Laranjeiras ficou pesado. A relação com o treinador se deteriorou, e o clima nos bastidores é de incerteza. A diretoria do Fluminense pretende conversar com o atleta para entender melhor sua insatisfação, enquanto Renato mantém sua linha de trabalho, sem sinalizar mudanças no time para encaixar o camisa 10. Essa queda de prestígio tem gerado desconforto em Ganso, que renovou recentemente seu contrato até dezembro de 2026. O novo vínculo foi assinado no início de maio, em um movimento que pretendia valorizar o atleta, mas que agora se mostra um obstáculo para uma possível saída imediata. No entanto, caso o clube carioca decida colocá-lo no mercado, o Santos deve agir com rapidez para tentar viabilizar seu retorno, mesmo que os moldes da negociação precisem ser ajustados. Internamente, o Peixe vê com bons olhos a possibilidade de contar com o Ganso novamente. A diretoria acredita que o meia ainda tem muito a oferecer tecnicamente e poderia se encaixar bem no sistema tático de Kleber Xavier. Além disso, o retorno teria um peso simbólico e emocional para a torcida, que guarda com carinho a lembrança do jogador que, ao lado de Neymar, encantou o Brasil e conquistou títulos importantes. Apesar das dificuldades financeiras do clube, há otimismo em torno da possibilidade de repatriar o camisa 10, principalmente se houver alguma colaboração por parte do jogador ou até mesmo de parceiros externos. O nome de Neymar, mais uma vez, aparece como um possível articulador nesse processo. O craque da seleção brasileira tem forte amizade com Ganso e nos bastidores
Seu envolvimento institucional com o Santos pode pesar na decisão do meia em buscar um novo capítulo em sua carreira no lugar onde tudo começou. Ganso, por sua vez, segue em silêncio. Profissional e discreto, não comentou publicamente sobre o episódio com Renato Gaúcho nem sobre uma possível transferência. Mas fontes próximas indicam que ele está insatisfeito com a pouca minutagem que tem recebido. Mesmo sendo referência técnica, o estilo de jogo mais cadenciado do meia parece não se encaixar nos planos do treinador tricolor, que privilegia intensidade e mobilidade em campo. Essa incompatibilidade tática, somada à tensão vivida nos bastidores, pode acelerar a saída do jogador, mesmo com contrato vigente. O Santos, nesse cenário, estuda alternativas e observa de longe, aguardando uma definição por parte do Fluminense. Caso a situação se agrave, a expectativa é de que o clube paulista entre em ação para tentar realizar um velho sonho da torcida. Nos bastidores da Vila Belmiro, a possível volta de Ganso divide opiniões. Há quem defenda o retorno como um acerto estratégico, capaz de fortalecer o elenco com experiência e talento. Outros, porém, questionam se o meia, hoje com 35 anos, ainda tem o físico necessário para aguentar a exigente rotina do futebol brasileiro. Mesmo assim, a diretoria entende que, se bem utilizado, Ganso pode ser uma peça fundamental. Sobretudo em jogos onde o time precisa de criatividade e controle de posse de bola. A volta de um ídolo ao clube costuma mexer com o emocional dos torcedores e pode servir como elemento motivacional dentro do elenco. Para um clube que busca retomar o protagonismo no cenário nacional e internacional, contar com jogadores identificados com sua história pode ser estratégico. Por ora, o Santos segue acompanhando de perto todos os desdobramentos da crise entre Ganso e Renato Gaúcho. Resta saber se o Fluminense abrirá mão de um dos jogadores mais técnicos de seu elenco ou se optará por manter o atleta no grupo, mesmo diante do evidente desgaste. O Santos, atento, aguarda pacientemente. A novela pode estar longe do fim, mas para a torcida santista, a esperança de ver novamente a camisa 10 nas costas de Paulo Henrique Ganso continua viva. Terceira notícia. Kleber Xavier é sincero sobre o momento do Santos e descarta briga por título em 2025. O técnico Kleber Xavier, comandante do Santos em 2025, foi direto e transparente ao avaliar o cenário atual do clube no Campeonato Brasileiro. Em entrevista concedida ao programa Zona Mista, do jornalista André Hernan, o treinador santista reconheceu que a equipe está longe de disputar títulos nesta temporada e apontou os principais objetivos para os meses finais do ano: somar pontos, escapar de qualquer risco de rebaixamento e, se possível, buscar uma vaga em torneios continentais. A sinceridade de Kleber veio à tona após uma primeira metade de ano marcada por decepções. O Santos foi eliminado ainda na terceira fase da Copa do Brasil nos pênaltis, diante do CRB. No Campeonato Paulista, o time até chegou à semifinal, mas não conseguiu superar seus adversários e terminou a competição sem título. Esses resultados, aliados a um desempenho irregular no Brasileirão, acenderam o sinal de alerta no clube e entre os torcedores. No momento, o Peixe ocupa a 15ª posição no Campeonato Brasileiro Betano. Apesar de ter saído recentemente da zona de rebaixamento, a situação segue delicada e inspira cuidados. A pausa no calendário nacional por conta da realização do Mundial de Clubes, no entanto, foi vista por Kleber como uma oportunidade de ouro para reorganizar o time. Acredito que essa parada foi fundamental. Aproveitamos para recuperar fisicamente nossos jogadores, melhorar o desempenho tático e trabalhar em ajustes que não conseguimos fazer com a sequência de jogos, destacou o treinador. Kleber Xavier, que assumiu o time com a missão de consolidar um projeto de médio prazo, reforçou a necessidade de foco total nos próximos compromissos. Segundo ele, o mês de julho será decisivo. Temos 4 jogos importantes em julho e precisamos pontuar bem neles para nos mantermos fora da zona de rebaixamento. Só assim poderemos, lá na frente, pensar em objetivos maiores. Sem prometer mais do que a realidade permite, o técnico santista adotou um tom realista e cauteloso ao falar sobre metas para a temporada. Esses pontos agora são importantes para que a gente consiga buscar, nos meses finais do campeonato, os objetivos de Sul-Americana e Libertadores.
Acho que prometer um título agora não é uma realidade. Prometer uma Libertadores agora, nesse momento, não é uma realidade, mas se a gente conseguir os resultados e entrar na primeira página do campeonato, vamos brigar, afirmou. Essa postura pragmática também é reflexo do elenco que o Santos tem à disposição. Embora o clube tenha feito contratações e conte com jovens promissores revelados na base, o time ainda carece de consistência em campo. A diretoria, liderada por Marcelo Teixeira, tem trabalhado nos bastidores para qualificar o grupo, mas as limitações financeiras do clube dificultam movimentos mais ousados no mercado da bola. Ao mesmo tempo, o clube busca reforços pontuais para dar mais opções a Kleber Xavier. Nomes como o do lateral Mike, atualmente no Palmeiras, estão sendo estudados, com a expectativa de um desfecho positivo ainda neste mês. O treinador entende que novas peças são essenciais para mudar o panorama da equipe no retorno do Brasileirão. A reapresentação do elenco no CT Rei Pelé marcou o início de um período de treinos intensos. Kleber destacou o ganho físico como um dos pontos mais relevantes na preparação. A gente começa a ter alguns ganhos a mais de potência do lado físico, sempre aumentando o nosso rendimento na parte tática. Essa evolução conjunta é o que pode nos ajudar a crescer ao longo do segundo semestre, disse. O próximo compromisso do Santos será diante do Flamengo, na quarta-feira, dia 16 de julho, às 20 horas, na Vila Belmiro. A partida marcará o retorno oficial do time ao Brasileirão após a pausa. Jogando em casa, o Peixe tem a missão de conquistar os 3 pontos para se afastar da zona perigosa da tabela e, aos poucos, começar a subir de patamar na classificação geral. Para a torcida, ouvir do próprio técnico que o título não está nos planos pode soar desanimador, mas ao mesmo tempo, a franqueza de Kleber Xavier é vista com bons olhos por muitos. Em tempos de promessas vazias e discursos exageradamente otimistas, a sinceridade é uma virtude rara no futebol. E, segundo analistas, reconhecer os próprios limites pode ser o primeiro passo para superá-los. A diretoria santista, por sua vez, mantém o apoio irrestrito ao treinador. A ideia é que Kleber siga no comando do projeto ao longo de toda a temporada, inclusive com participação ativa no planejamento para 2026. O trabalho com os jovens da base, a construção de um padrão tático e a solidez defensiva são prioridades no modelo de jogo que está sendo implantado. Ainda que o torcedor do Santos sonhe com dias de glória como os vividos na era Neymar e Ganso, o momento atual exige paciência e resiliência. O clube, que passou por um duro processo de reconstrução após oscilar em temporadas anteriores, agora busca um novo caminho com seriedade, comprometimento e transparência. O discurso de Kleber Xavier vai nessa direção. Antes de sonhar com taças, é preciso garantir estabilidade, organização e resultados dentro de campo. E chegamos ao final de mais um vídeo, passando aqui novamente para lembrar todos vocês de se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho de notificações aqui embaixo, deixar o seu like e comentário de qual cidade você está assistindo para que eu possa mandar um super beijo para todos vocês. Um beijo e até a próxima!